Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Podemos sentar, gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, nós somos, no transcorrer da nossa caminhada, da nossa jornada humana, inseridos dentro de um contexto de uma vida comunitária. E do local onde nós estamos, nós muitas vezes partimos para as escolhas que nós vamos fazendo. Nós temos a nossa comunidade familiar, que é a nossa primeira comunidade base de formação. Einstein já dizia: derrube a base de formação familiar e você descobrirá quem é o sujeito, né? Nós temos a nossa base de formação dentro da nossa própria intelectualidade, local que nós vivemos enquanto nosso desenvolvimento do nosso trabalho. E nós temos o local social onde nós vamos vivendo no transcorrer da nossa vida. E nós temos vivido cada vez mais dentro de um contexto de mundo, um processo onde nós cada vez vamos nos tornando mais vazios, né? Porque as escolhas que nós vamos fazendo, muitas vezes elas se baseiam dentro daquilo que a própria comunidade que eu vivo vai fazendo também. Eu vou fazendo a minha opção por aquilo que o meu grupo vai vivendo. E nós vamos vivendo onde tudo vai se tornando moda, e dentro desse conceito de moda, nós vamos buscando apenas o que é momentâneo, o que é volúvel no transcorrer da nossa vida. Nós nos comportamos como pessoas que somente o entretenimento vai valendo, somente o sanar as minhas necessidades momentâneas para mim já me vale. Nós vamos vivendo com o vazio do nosso ser, sem ter nada para dar de nós aos outros. E muitas vezes sem querer que os outros também nos dê nada no transcorrer da nossa vida. Nós vivemos dentro de um contexto onde nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nós trazemos em nós a essência de Deus, nós trazemos em nós a profundidade do ser de Deus. Mas nós não temos, a humanidade hoje não se alimenta muito desse processo, desse contexto que é o que a espiritualidade pode nos fornecer no transcorrer da nossa vida, porque nós somos exclusivamente interessados dentro daquilo que a materialidade do meu próprio ser pode me fornecer no transcorrer da minha jornada. Eu busco apenas aquilo que satisfaz-me em determinado tempo da minha vida, porque tudo vai se tornando, com o transcorrer do tempo, destrutível, porque nós não vamos buscando o que agrega, nós estamos buscando muitas vezes aquilo que não constrói. Muitas vezes nem que destrói, mas não me constrói. Porque muitas vezes eu não tenho nada a me construir, porque eu não busco nada que possa efetivamente me dar um sentido pleno daquilo que a vida vai me oferecendo no transcorrer da minha vida. O livro da sabedoria diz lá no capítulo 2, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e a sabedoria, o conhecimento será agradável à tua alma, né? Quando a sabedoria entra dentro do nosso coração, o conhecimento se torna agradável à alma. Quando eu me fecho a uma experiência espiritual, isso não se torna edificante para mim, porque eu vivo muitas vezes a superficialidade de um processo espiritual na minha vida. Eu vivo muito distante daquilo que eu tenho que ser, ao qual tende a ser, enquanto aquilo que eu trago dentro de mim, dentro do núcleo do meu ser, que é a própria presença do ser de Deus, a graça de Deus que existe dentro de mim e que não se aflora, porque eu não me alimento daquilo que vai fazer com que no transcorrer da minha vida eu viva esse desenvolvimento espiritualizado perfeito. Hoje nós celebramos a festa da Ascensão de Jesus, né? Nós celebramos não uma história qualquer, nós não celebramos uma série
que se fala na televisão, nós não celebramos um filme, nós não celebramos uma simples história que é contada por alguém, nós não celebramos uma biografia, mas nós celebramos uma história efetiva de amor. Não uma história que pode ser tido real, mas uma história que tem envolvimento. Mas uma história onde Deus nos mostra, através dos atos do seu Filho unigênito, como nós devemos viver enquanto filhos de Deus. Ele nos mostra, apenas a realização do seu próprio Filho, nos 3 anos de vida pública de Jesus, como Deus espera que nós nos comportemos no transcorrer da nossa vida. Porque Jesus nos mostra nos diversos encontros dele, o que Deus espera no transcorrer dos nossos próprios encontros conosco. Deus espera que nós sejamos fraternos uns para com os outros. Deus espera que nós sejamos acolhedores uns para com os outros. Que nós tenhamos a capacidade de sermos misericordiosos, que nós tenhamos a capacidade de vivermos a unidade em Deus, porque Jesus Cristo nos mostrou como nós agimos na fraternidade. Jesus Cristo nos mostrou que nós não condenamos, porque Ele não condenou nenhum daqueles que Ele encontrou. Jesus nos mostra como nós perdoamos, porque Ele apenas perdoou. Jesus nos mostra como nós somos caridosos, como nós tratamos os doentes, como nós acolhemos aqueles que são diferentes de nós. O ato de Jesus, a vivência de Jesus em nosso meio, ele não é apenas um filme que nós vemos, uma história que nos é contada, mas é um parâmetro de vida que Deus coloca a todos nós, de como nós devemos transcorrer a nossa vida. John Locke já dizia, a influência é penetratíssimo na alma, né? Será que nós temos adentrado dentro desse contexto de espiritualidade na nossa vida, onde nós deixamos com que possa aflorar em cada um de nós os próprios atos de Jesus? Quando ele diz hoje no Evangelho, ide e fazei discípulos meus todos os povos, e ele diz, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Jesus deixa ali a eles um mandato missionário, de que eles sejam portadores dessa graça e dos ensinamentos de Cristo, aonde quer que eles estejam. Como o Papa Bento XVI dizia na homilia dele da Ascensão, o ato da ascensão do Senhor aos céus, não foi para os discípulos um desânimo, mas foi para eles um momento onde eles sentiram a propulsão de ir anunciar a presença de Cristo no mundo, de ser presença do amor de Deus aonde quer que eles estivessem. Que eles pudessem ser a presença desse amor, da misericórdia, da bondade do Senhor, com todos aqueles que estivessem em torno deles. Eles, na vivência deles com Cristo, eles puderam ter a perfeita percepção de que ali estava o cerne da vida, ali estava o núcleo da vida, ali estava onde nós encontramos verdadeiramente a felicidade que nos move no nosso dia a dia, onde nós encontramos a sabedoria perfeita de Deus, que vem ao encontro de cada um de nós. O segredo da felicidade imortal, dizia Tolstói, está exatamente na capacidade de cada coração de se abrir aos sublimes testemunhos do amor, da renúncia e do trabalho. Nós testemunhamos quando nós nos abrimos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração, a renúncia do mundo cada vez mais difícil, de um mundo cada vez mais isolado, que não tem nada de dar para si. Agora, nós temos que nos perguntar se nós temos dado para o outro alguma coisa de nós mesmos, né? Heródoto já dizia lá atrás, né? Esta é a mais dolorosa de todas as doenças do mundo, né? O homem dispor de todo o conhecimento, mas não dispor de nenhuma ação com relação ao conhecimento. Nós conhecemos a história, nós sabemos como ela se realizou. Não é uma história contada para apenas nos emocionar. Não é uma história que você tem um epílogo triste e um final feliz, mas é uma história que nos mostra como se concretiza a vida de um verdadeiro cristão. Como é a história de um cristão que ama a Deus e deixa como Deus seja nele para que ele seja em Deus, para que ele possa viver através de Deus essa história que Deus proporciona a todos nós no transcorrer de toda a nossa caminhada. Cecília Meirelles dizia numa das obras dela, o vento é sempre o mesmo para todas as árvores, para todas as folhas, né? Mas somente a árvore seca fica imóvel ao vento e às borboletas. E muitas vezes nós nos colocamos ali imóveis dentro desse conceito da espiritualidade, dentro dessa própria experiência do amor de Deus, dessa bondade de Deus que se coloca a todos nós no transcorrer da nossa vida, né?
quando Ele nos diz hoje, o poder de Deus está acima de qualquer autoridade, de qualquer poder, de qualquer potência que está baseada sobre uma concepção de um olhar terreno. Porque o amor de Deus, a história em Deus, ela vai muito além de tudo isso. Como dizia São Paulo aos Colossenses, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo nosso Senhor. Nós buscamos as coisas do alto para vivermos as coisas que estão da terra, né? Nós buscamos as coisas que estão acima para que nós possamos viver a riqueza que Deus proporciona a todos nós no transcorrer da nossa vida. Nós não podemos deixar que esses 3 anos de vida pública de Jesus sejam 3 anos que passem, né? O próprio evento salvífico de Deus, né? Seja apenas mais uma das histórias que nós vemos, mais uma das histórias que nós conhecemos. Nós temos nos tornado tão vazios que para nós o entretenimento da internet nos basta, né? Quanto tempo nós perdemos com vídeos de internet e nós não olhamos nada que se volte a Deus, né? Quantas vezes nós perdemos com coisas infundadas que não nos levam a nenhum crescimento, a nenhum conhecimento, a nenhuma riqueza, porque nós não procuramos aquilo que vai aprofundar-se, aquilo que vai criar raiz, aquilo que vai dar substancialidade à vida humana, porque a nossa vida não passa de uma vida de superficialidades. Nós vamos vivendo as superficialidades no transcorrer da nossa vida. As nossas relações vão se tornando superficiais, porque nós não queremos nos envolver, nós não queremos nos doar, porque no fundo nós não temos nada para dar, nós não temos nada a acrescentar. É necessário buscar em Deus, né? Enquanto cristão que ama Deus, é necessário buscar na profundidade aquilo que eu posso dar de mim, mesmo na minha pobreza, na minha miséria, na minha fragilidade humana. É Deus quem nos enriquece, e Deus propõe para nós a vivência dessa grande história de amor. Deus não propõe a nós que sejamos meros espectadores dessa história, mas Ele quer que nós sejamos os protagonistas dessa história no mundo, os protagonistas da história de Deus, do amor de Deus, dos filhos de Deus que se colocam como propulsores desse amor e da bondade dele no transcorrer da nossa vida. Quanta dificuldade nós temos de sermos misericordiosos, quanta dificuldade nós temos de dar um pouco de nós para o outro, quantas vezes a ganância vai nos tornando numa tal forma que vai nos corrompendo inteiramente a alma e o ser, porque a nossa incapacidade de poder partilhar, né, vai nos tornando cada vez mais distantes desse processo de Deus, né? Jesus foi aos céus. Domingo que vem celebramos Pentecostes, né? A festa do Espírito Santo. É necessário deixarmos com que o Espírito possa arder, porque Deus diz: eu vou, mas não vos deixarei sozinho. É o Espírito que vem ao nosso encontro, é Ele que nos move através dos ensinamentos de Cristo. O ensinamento ele edifica e o Espírito nos move. É Ele a prática cotidiana dessa ação e do amor de Deus. Não façamos parte de uma humanidade cada vez mais isolada, de uma humanidade cada vez mais vazia, né? Mas procuremos na profundidade de cada um de nós essa nossa experiência desse amor de Deus, esse amor que se derrama, esse amor que se compraz, esse amor que é luz para cada um de nós. Jó dizia no livro dele: Deus livrou o meu corpo da morte e me concedeu a minha alma, né? Porque Deus nos livra da morte do ser e Deus nos dá a sua luz para que nós possamos caminhar no nosso dia a dia, né? Será que nós temos buscado a luz? Ou será que nós somos cristãos meramente de superficialidades, cristãos meramente de marketings, mas cristãos que não buscam na raiz aquilo que Deus oferece a cada um de nós e, acima de tudo, aquilo que Deus pede a cada um de nós, que nós demos de nós ao outro. O que eu tenho para dar, o que eu tenho dado, o que eu tenho sido no transcorrer da minha jornada humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.